Olá, aluno! Olá, aluna! Vamos dar início à nossa terceira aula de Literaturas de Língua Portuguesa 2, cujo tema é Nacionalismo e Literatura Social, o Modernismo no Brasil. É a nossa terceira aula. Eu sou o professor Lucas Toledo de Andrade, sou mestre em Estudos Literários e digo mais uma vez que é um grande prazer estar ao seu lado ao longo dessa disciplina, estar ao seu lado durante a aula de hoje, que vamos tratar então do modernismo no Brasil. Então será uma aula toda para pensar e para tratar da nossa produção modernista, em especial pensando na primeira fase, na primeira geração e também na segunda geração modernista, tanto pensando a prosa quanto a poesia. Antes de nós partirmos para nossas questões norteadoras, para a contextualização da nossa aula, quero fazer um lembrete que fiz na nossa aula anterior, que é em relação ao desafio nota máxima, que é uma atividade do semestre, uma atividade importante, que deve ser realizada por você, aluno do curso. Então, se intere aí da atividade, participe, faça. Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu tutor presencial, no seu polo, para resolver essas dúvidas, mas não deixe de fazer a atividade, que é uma atividade importante e é uma atividade desse semestre que você está cursando. Vamos agora, então, ao quadro, para que nós possamos ver as questões aí contextualizadoras, depois aí do lembrete, para que a gente possa pensar no nosso tema aí da nossa aula de hoje. Pensando que vamos falar da produção modernista, do nosso modernismo. Na aula passada a gente falou aí sobre parnasianismo, sobre simbolismo, falamos também do pré-modernismo, falamos do modernismo português, levando em consideração que estamos tratando do contexto da lusofonia, e hoje vamos tratar da produção brasileira em especial, da poesia e prosa moderna. A primeira pergunta que eu lanço para você, e que ao longo da aula vamos descobrir a resposta dela, é: por que a poesia moderna causou forte reação dos conservadores? Então, por que aqueles conservadores acostumados com um tipo de literatura, com determinado status quo, com determinada característica de uma determinada tradição literária, por que essa poesia causou essa reação desse grupo de pessoas? Grupo de críticos literários, grupo de artistas. Quais são os principais momentos do modernismo brasileiro? Quando falamos em momentos aqui, essa é uma divisão didática que realizamos para facilitar os estudos. Então falamos de uma primeira fase, de uma segunda fase modernista e também podemos falar de geração, primeira geração ou segunda geração. Há também uma terceira geração, que será o assunto da nossa próxima aula. Na aula de hoje ficaremos na primeira e na segunda geração ou primeira e segunda fase. Quais são as principais características da prosa produzida entre os anos de 1930 e 1945. Quais são as características dessa prosa? Aqui nesse período, já um período de uma segunda fase, de uma segunda geração do modernismo. E quais são os autores modernistas que produziram a poesia social brasileira? Então percebam aí, já por essas perguntas do nosso momento aqui de contextualização da aula, o modo aí, o próprio título da aula, né? Nacionalismo, literatura, para a gente pensar o modernismo no Brasil. Percebam a ideia de nacionalismo, a ideia de nação. Então é muito importante pensar aqui que na aula de hoje, quando formos estudar tanto a poesia quanto a prosa, estamos falando de uma poesia e de uma prosa que vão se propor a pensar muito profundamente, de maneira bastante crítica, de maneira bastante madura, o país em que ela está sendo produzida. Então, tanto a poesia lá da primeira geração, que vai trazer uma grande ruptura formal e também temática, mas uma ruptura formal acima de tudo, está preocupada em repensar o Brasil. A prosa de 30, então, que vamos falar sobre ela, especialmente vai ter esse olhar bastante crítico e apurado para o Brasil, e falaremos também de uma poesia social. Percebam aí o nome, poesia social. Então, nesse momento, enquanto formos tratar do modernismo, estamos falando de um projeto estético, mas também de um projeto ideológico e político muito forte por detrás da literatura, que visa essa construção de um olhar para a nação, de um olhar para o país, de olhar para os problemas sociais. Então, a nossa aula hoje vai tratar desses temas, pensando tanto em poesia quanto em prosa. Desse modo, então, finalizamos a nossa contextualização e damos início à nossa aula.
trataremos da Semana de Arte Moderna. Provavelmente você já ouviu falar da Semana de Arte Moderna ao longo da sua vida escolar. É um assunto muito importante, né? Quando a gente pensa em literatura brasileira, a Semana de Arte Moderna é um marco da literatura brasileira. Ela dá início ao nosso modernismo, então é vista aí como um grande marco. O Menotti Del Picchia, que é um importante aí, um dos grandes responsáveis pela Semana de Arte Moderna, ele fala aí que a semana foi uma coisa indefinida, um grande acontecimento indefinido, onde muitas coisas aconteceram. Na verdade, foi uma grande vertigem. Pense você que estamos falando do ano de 1922, estamos falando da cidade de São Paulo, que conhecia uma tradição literária, né, o grupo aí dos críticos literários, dos artistas, da própria elite que tinha contato com a arte, tinha contato com uma arte parnasiana, que era aquela arte, como você já sabe, bastante preocupada com a forma, sem uma preocupação social, uma arte, a gente pode dizer, até mesmo alienada em relação aos problemas sociais. A arte aí, modernista, ela vem trazer um choque de todos esses valores que existiam. E aí o ano de 1922 é o ano marco. A gente pensa, né, a Semana de Arte Moderna acontece em fevereiro de 1922, durante 3 dias no Teatro Municipal de São Paulo. Fala-se a semana, mas os acontecimentos foram mesmo em 3 dias. E há muitos antecedentes. Aí, desde 1911, a gente já pode falar em antecedentes que vão antecipar e já vão trazer as ideias que vão desembocar em 22. Falamos aí da ida de Oswald de Andrade à Europa, do contato com as vanguardas europeias, especialmente o futurismo, e do modo como ele traz isso para dentro do Brasil, para pensar a nossa produção, as ideias lá das vanguardas. Falamos também de exposições como, por exemplo, de Lazar Segal, de Anita Malfatti, que vão gerar muito rebuliço ali naquele ambiente acadêmico, naquele ambiente artístico. Tudo isso aí antecipando 22, antecipando a Semana já de Arte Moderna, que é o marco desse período. Mas falamos em 1922, só que é importante levar em conta esses antecedentes, até mesmo sociais. O Brasil recebendo um grande número de imigrantes por causa da Primeira Guerra Mundial, São Paulo se tornando uma metrópole, né, uma cidade bastante cosmopolita. Muitos acontecimentos estão se dando nesse momento e o modernismo é fruto desses acontecimentos. No quadro, nós podemos ver, então, alguns pontos importantes que nós temos que nos atentar para pensar no modernismo. E aí eu trago aqui como primeiro ponto o significado de 1922. Por que 1922? É interessante pensar em todos aqueles antecedentes, né? Imigrantes, o próprio movimento tenentista, a Coluna Prestes, a fundação do Partido Comunista, essa grande ideia de renovação que está chegando à tona. E 1922 é o ano aí, o centenário de independência do Brasil, um século que o Brasil tinha se tornado independente politicamente. E a pergunta que os modernistas fazem, entre muitas outras, será que o Brasil é independente de fato? Será que a nossa arte, a nossa produção artística, ela é independente ou ela copia modelos europeus? Então, 1922 tem esse significado também, de ser o ano que se dá um século de independência e que se observa bastante criticamente esse país, que será que é independente, aí pensando em termos sociais e políticos, mas principalmente em termos artísticos. Produzíamos ainda uma arte muito imitativa da arte europeia. Voltamos ao quadro, então, para que possamos então pensar que é um movimento de ruptura temática e formal, que tem muita influência das vanguardas históricas, pensando aí futurismo, cubismo, dadaísmo, o próprio surrealismo, a gente pode dizer, isso fruto de visitas do contato de artistas brasileiros, como, por exemplo, Oswald de Andrade, com a arte europeia, e essas influências vanguardistas são fundamentais. E aqui eu trago um poema importante chamado Sapos, de Manuel Bandeira, que é recitado aí pelo Ronald de Carvalho no primeiro dia da Semana de Arte Moderna. E esse poema, ele é um poema que foge, é claro, da estrutura aí parnasiana, né? Os modernistas, essa ruptura temática e formal se dá exatamente nisso, romper com aquela estrutura fechada e tão tradicional e tão canônica, que é uma produção que vai fugir disso. E o Sapos ridiculariza, ironiza o poeta parnasiano, a produção parnasiana,
ironizando assim diretamente um poema do Olavo Bilac, que é um parnasiano, chamado Profissão de Fé. Então percebam aí essa grande ironia, essa chacota. Não foi à toa que a Semana de Arte Moderna, quando aconteceu, foi motivo de vaias, de gritos, foi um rebuliço, como eu disse. Naquele momento, poucas pessoas conseguiram entender a importância da semana de fato, porque a alta classe ali paulistana não aceitou aquilo com bons olhos, achou tudo uma afronta. Mal sabiam eles que ali estava o cerne da produção literária que viria posteriormente. E falando em embrião, em cerne, convido você para vir até o quadro, para que a gente possa ver, então, algumas obras importantes, e essas obras, percebam que elas datam de 1917, todas elas, então, anteriores à semana, mas elas são obras que podem ser consideradas embrião da nossa literatura modernista. Elas não são modernistas propriamente ditas ainda, muitas têm características parnasianas e simbolistas, mas elas já antecipam essa reviravolta que o modernismo vai trazer. Então temos a Uma Gota de Sangue em Cada Poema, que é o primeiro livro de poema do Manuel Bandeira, que ainda tem características parnasianas, uma certa característica aí europeia, mas é um livro bastante importante, que fala desse impacto da Primeira Guerra Mundial, tem uma certa imaturidade. Temos o Juca Mulato, do Menotti Del Picchia, que traz essa questão da figura do caboclo, do Brasil rural, da mestiçagem, da natureza brasileira. E temos Cinza das Horas, do Manuel Bandeira, que vai ter essas características parnasiano-simbolista e tem um tom fúnebre devido à doença que atravessa a vida do Manuel Bandeira. Acho importante aqui nesse momento fazer uma breve correção. A Uma Gota de Sangue em Cada Poema é do Mário de Andrade. Um livro do Mário de Andrade e não do Manuel Bandeira, então é importante a gente fazer essa correção aqui. São autores modernistas, né? Mas são obras aí que pertencem a autores diferentes. É muito importante a gente falar aqui que essas obras elas não trazem características aí de ruptura formal tão modernista como o modernismo fará. Porém, são obras que trazem um embrião do que será o modernismo. Não é por acaso que a gente tem aqui Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti Del Picchia, que são nomes importantíssimos do modernismo e que estão ali na linha de frente da nossa Semana de Arte Moderna. Desse modo, então, nós tratamos da Semana de Arte Moderna no Brasil. Trataremos agora dos principais autores modernistas da primeira geração. É importante dizer que quando pensamos em modernismo no Brasil, nós dividimos em fases ou dividimos em gerações para a gente conseguir didaticamente analisar mais fácil, levando em consideração a própria questão que cada fase, cada geração vai trazer uma característica diferente. Quando falamos dessa primeira geração, estamos falando de uma geração diretamente ligada lá à Semana de Arte Moderna, e aqui uma geração de ruptura total, de busca de choque total, de busca de afrontar a burguesia, afrontar os valores literários impostos até então, de crítica direta ao parnasianismo. Então a gente pode dizer assim, em termos populares, que é aquela geração que vai chutar a porta, aquela porta fechada da tradição. Essa geração vai com bastante rebeldia, uma geração que a gente pode pensar bastante jovem, adolescente, vai chutar a porta mesmo e pedir a mudança de maneira aí, a gente pode dizer, escandalosa. A primeira geração, ela causa escândalo. Não é à toa que ela está diretamente ligada à Semana de Arte Moderna, que foi também um escândalo dentro ali da estrutura do nosso modernismo. No quadro, nós podemos ver um desses autores muito importante, que é o Oswald de Andrade, que tem uma produção bastante vasta, bastante interessante, que se divide em muitos gêneros. Aí. O Oswald ele tem livros de poema, romances, produziu teatro, e tem os manifestos do Oswald, que são fundamentais para pensar o modernismo, o nosso modernismo, essa nossa primeira fase, a nossa primeira geração modernista.
O Oswald ele é muito importante por causa das viagens que ele faz à Europa, da importância que ele tem do conhecimento das vanguardas europeias e da divulgação que ele vai fazer dessas vanguardas no Brasil. É claro que não pensando em uma cópia dos modelos europeus, mas pelo contrário, pensando no modo de abarcar essa produção no Brasil. O Manifesto Antropófago, ele trata exatamente disso, ele usa a metáfora da antropofagia, que era um ritual dos índios canibais, que era de devoração do inimigo, e essa devoração antropofágica o Oswald traz, então, como uma metáfora para pensar as relações culturais dentro da cultura brasileira, pensando aí num processo de inversão. É como se o brasileiro ele fosse deglutir o estrangeiro, deglutir a arte estrangeira de maneira crítica, selecionando de melhor, porque nesse ritual aí canibal, o índio aí, ele se alimenta do melhor inimigo, do inimigo mais forte, pois ele acreditava que naquele processo de deglutição ele ganharia aquela força. Então o Oswald usa essa metáfora para pensar nesse processo aí de relação cultural, de imposição cultural europeia e pensando então numa devoração crítica do estrangeiro, uma devoração crítica da produção estrangeira. O Manifesto Antropófago é um dos manifestos, tem também o Manifesto da Poesia para o Brasil e tem outras obras, como podemos ver no quadro. Temos então o poema, temos o livro Pau Brasil, que faz uma revisitação da história brasileira por meio de bricolagem, que é uma estratégia muito comum na produção do Oswald, se valendo de textos, por exemplo, da colonização, como, por exemplo, a Carta de Pero Vaz de Caminho, o Oswald traz para dentro dos seus poemas, por meio desses recortes. Temos um romance, Memórias Sentimentais de João Miramar, que é um romance formalmente interessantíssimo. É um romance cubista, ele é todo feito em blocos, com informações segmentadas, como se fossem blocos de notícias. Então percebam que formalmente foge muito daquilo que se entendia como romance, né? Aqui a gente está falando de vários blocos, de anotações. No teatro temos O Homem e o Cavalo, que é uma obra que já vai mostrar a modernização do teatro nacional, não se valendo mais daquele teatro clássico. Temos 9 quadros que compõem uma síntese do processo de formação histórica ocidental e um total afastamento dos moldes clássicos aí europeus. O Oswald ele é considerado pela crítica literária, pela crítica da arte no Brasil, como o mais rebelde, o mais revolucionário dos modernistas. A obra dele chama muito essa atenção. Então perceba aqui que na primeira geração essa questão do formal, da quebra mesmo da forma do texto, né? Um romance feito de blocos de anotações, um romance cubista, né? Uma prosa telegráfica, muito diferente daquele romance lá que nós temos um contato, aquele romance mais tradicional. Aqui temos uma revolução na própria forma. Não é só o texto, é você olhar para o texto e ver que formalmente ele se modifica muito. Vamos tratar de um outro importante nome da primeira geração. No quadro, então, nós vemos o Mário de Andrade, que é importantíssimo, Mário de Andrade, que não é só um escritor. O Mário ele foi um estudioso da cultura brasileira sem igual, assim, um grande estudioso da cultura brasileira. Produziu também muitos gêneros, tem uma produção vastíssima, poema, romance, contos, ensaio. Percebam como essa produção dele é vasta. Temos aqui um livro importantíssimo, que é um marco, que é Pauliceia Desvairada, publicado em 22, no ano da Semana de Arte Moderna. Aqui nesse livro há um prefácio chamado Prefácio Interessantíssimo, em que ele vai comentar as propostas da poesia moderna, já levando em consideração as próprias vanguardas e dando ênfase na liberdade formal. Macunaíma falo daqui a pouco, vamos falar aqui dos contos novos. São 9 contos. Uma publicação, percebam aqui pelo ano de morte do Mário, que é uma publicação póstuma, publicada após a morte dele, então, e ela reúne narrativas de maturidade artística do autor, marcados por uma grande depuração formal e estilística. Percebam aí que há contos, inclusive, nesse livro, que demoraram anos para ficar pronto. O Mário de Andrade se debruçou muito sobre esses contos. E A Escrava, que não é Isaura, então,
que tem um tom de manifesto, a gente pode dizer que tem esse tom de manifesto, mas é, na verdade, mais próximo do gênero ensaio. Ele dedica esse texto a Oswald de Andrade, que foi o seu amigo, e aqui ele vai falar sobre algumas tendências dessa poesia modernista. E, por último, então, Macunaíma, que é essa rapsódia brasileira importantíssima, que vai falar sobre o processo de formação do nosso país. É um dos romances mais importantes da literatura brasileira e do nosso modernismo. No quadro, vamos ver também a produção do Manuel Bandeira, que produziu principalmente em poema, Tema Cinza das Horas, Libertinagem, Estrela da Vida Inteira. A produção do Bandeira se marca, sobretudo, por uma grande coloquialidade, uma grande proximidade com o cotidiano, uma linguagem muito acessível, uma linguagem falada no cotidiano. Então ele tira a poesia daquele pedestal da Torre de Marfim, muito própria do poeta parnasiano, para trazê-la para a realidade, para a vida cotidiana. E é também uma poesia muito marcada pela morte, pela presença da morte, pois o Manuel Bandeira ele descobre ali a tuberculose muito novo e passa ali a vida lidando com isso, e a sua produção poética traz muito isso à tona de uma maneira bastante simples, por meio de uma linguagem bastante cotidiana e próxima das pessoas comuns, do cotidiano comum. Desse modo, então, tratamos de alguns autores da primeira geração modernista. Trataremos agora da prosa engajada e regionalismo. Quando falamos de prosa engajada e regionalismo, estamos falando diretamente da prosa de 30, dos anos ali de 1930, e falando da segunda geração do modernismo brasileiro. Temos a primeira geração, que didaticamente vai de 1922 a 1930, levando em consideração os diversos antecedentes ali de 22, mas de 22 até 30, temos essa fase que é uma fase que vai buscar ruptura formal extrema, vai buscar uma expressão que eu digo aqui, uma expressão popular do chute na porta. São escritores ali que possuem uma rebeldia, uma juventude rebelde que quer revolucionar a arte brasileira, criticando então os parnasianos, chocando a sociedade, lembrando que a própria Semana de Arte Moderna é um grande choque naquela sociedade. Na forma, temos romances aí totalmente diferentes da estrutura tradicional do romance, romance em bloco, a poesia de verso livre, sem rima, que é uma questão muito modernista da primeira geração, uma poesia que também não está preocupada com a forma fixa, né? Por exemplo, no parnasianismo temos muito soneto, aqui não, temos o verso livre, e temos ainda a aproximação da fala cotidiana. A fala do homem comum é vista na literatura, o homem comum pode se ver na literatura. Essa é a primeira geração. E essa primeira geração se dá sobretudo na poesia, enquanto poesia. Apesar de termos ali prosa também acontecendo, mas é um marco ali também na poesia, e em manifestos, ensaios, as revistas literárias também que se proliferam. E agora, quando falamos da prosa de 30, estamos falando de uma segunda geração, de uma segunda fase, e de um momento de respirar mesmo, e de pensar isso com maior maturidade. Agora não é mais o chute na porta, o chute na porta já foi dado, já se adentrou no novo ambiente literário, no novo ambiente artístico, e essa prosa, então, engajada, ela vai tentar mostrar o país de fato, não tanto preocupada com a forma mais, porque os modernistas da primeira geração já fizeram isso, mas preocupada em mapear o país. No quadro, eu trago uma citação muito importante do Ivan Marx e do Luiz Bueno, que vão falar desse romance de 30, e eles dizem o seguinte, que a década de 1930 tem sido considerada desde sempre até os dias de hoje como a era do romance no Brasil. Naquele período marcado por inquietação política, mudanças na economia e na sociedade, novas atitudes estéticas e reflexões pioneiras sobre a realidade nacional, dando continuidade aos ímpetos de transformação do decênio anterior, mas também franca polêmica com as proposições modernistas. E quando eles falam aqui de proposições modernistas, estamos falando especialmente da nossa primeira geração aí modernista. E aí, nesse período, despontaram alguns dos nossos maiores
e mais conhecidos escritores de ficção. Então aqui há uma ênfase grande no regionalismo. Podemos falar de uma prosa neorrealista. Aí temos uma narrativa linear, que não busca mais aquela ruptura formal que está nos primeiros lá modernistas, que vai se preocupar com análise psicológica, uma grande preocupação com a verossimilhança, de trazer a realidade de fato, não é à toa que é neorrealismo, uma criticidade imensa, uma tipificação social, a amostragem da sociedade de fato, e uma linguagem que vai se valer de um padrão urbano e culto. E aí a gente sempre diz que eles são mais comportados que os primeiros modernistas. Quando falamos aqui da prosa de 30, há muitos nomes, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, tem a produção do José Lins do Rego, por exemplo, que é uma produção muito importante, que vai falar da questão do coronelismo por meio de uma linguagem muito aí memorialista. Podemos lembrar, por exemplo, do Menino de Engenho, que é um livro do José Lins do Rego, Fogo Morto, que vai falar dessa decadência da cultura açucareira, do ciclo aí de cana-de-açúcar. Então perceba esse olhar para o Brasil como um todo, nessa narrativa mais linear, um romance mais linear e muito regionalista. E aí aqui na citação a gente viu dessa questão dessa briga entre os modernistas da primeira geração e os modernistas da segunda geração. Isso na crítica literária é muito trabalhado, que a primeira geração era a ruptura formal, eles eram adolescentes, jovens, não que eles fossem jovens, aqueles rapazes e adolescentes, mas tinham um comportamento muito jovem, muito adolescente, podemos dizer assim, valentes da própria rebeldia, enquanto a prosa de 30 é mais madura. E os autores aí de 30, eles, em algum momento ali, a crítica literária fala que eles iam com maus olhos os modernistas da primeira geração. Porque diziam que os modernistas da primeira geração, eles se preocuparam tanto com a forma, com o choque formal, que se esqueceram do país, se esqueceram de pensar o país, de olhar para as mazelas do país, e falando que a preocupação deles era só formal. Inclusive tem uma obra aí do João Luiz Lafetá, que ele vai falar da primeira geração como um projeto estético, que preocupava-se com a estética, e da segunda geração com um projeto político. Só que ele não vai criar esse binarismo tão comum aí. Ele vai mostrar que, na verdade, esses projetos eles existem tanto em uma geração quanto a outra. Se lá na primeira geração a gente vê, por exemplo, o Oswald de Andrade, que vai buscar em pau-brasil, rever a história do Brasil, repensar o Brasil, evidente que é uma preocupação também política. A preocupação toda estética da primeira geração ela é muito política, mas não é tão evidente quanto nessa prosa engajada de um segundo momento do nosso modernismo. Então, aqui na prosa de 30 há um engajamento muito mais evidente por causa do próprio realismo. Então, os da segunda geração eles achavam que eles sim tratavam do Brasil de verdade, enquanto os primeiros estavam preocupados em chocar. Mas aí os estudos posteriores, ao momento ali, dizem que a segunda geração ela só existe de fato porque a primeira existiu. Se aquele chute na porta não fosse dado, dificilmente a prosa de 30 conseguiria mapear o país da maneira como ela mapeou. Então percebam que essas gerações elas se retroalimentam, elas dialogam, e o projeto estético e o projeto ideológico existem nas duas. É claro que em umas aparece mais o estético, em outra aparece mais o ideológico, mas elas se conversam. E a prosa de 30 é o resultado de toda essa fusão entre projeto ideológico e projeto estético. Desse modo, então, nós tratamos da prosa engajada, da prosa aí de 30, da segunda geração do modernismo brasileiro. Vamos então para a resolução de uma situação-problema que trata da literatura da primeira geração do modernismo. No quadro, então, a gente tem acesso a essa situação-problema, já pensando aí no futuro profissional de um personagem, aí, no futuro pós-faculdade, aí, o que ele fará depois, e está aqui. Imagine que é você depois aí da graduação. Você irá participar de um concurso que irá selecionar e premiar novos compositores amadores. Para isso, você decidiu usar como inspiração a produção modernista brasileira, pensando na primeira geração
e na prosa engajada de 1930, questões que vimos até o momento na aula. Sendo assim, pesquisa entre a produção dos autores modernistas algumas obras bastante conhecidas que possam, dessa forma, ser reconhecidas quando mencionadas em sua canção. Escolha entre elas pelo menos 3 para serem trazidas na sua letra, respeitando o tema escolhido e selecionando o fragmento de uma delas para fazer parte do refrão. Então percebam aí, eu disse que é uma coisa, um problema, uma situação problema para pensar pós aí a universidade, mas aqui, como a gente fala de um concurso, de um novo compositor, é claro que durante a universidade você pode participar de um concurso. Você quer participar desse concurso e vai usar como inspiração essa produção da primeira geração modernista e também da prosa engajada de 1930. E aí, a tentativa é trazer autores bastante conhecidos para que no momento que for olhar para essa canção, que o júri, enfim, ou o público for ter contato, consiga reconhecer. E aí, como a gente pode ajudar esse personagem a resolver esse problema? De uma maneira bem interessante. Quando falamos aí da primeira geração modernista e falamos também da prosa engajada de 30, estamos falando de movimentos bastante carregados de ideologia. Na prosa de 30 isso é muito mais evidente, mas na primeira geração também. Vamos pensar o país, né? Pensar a nossa identidade, pensar do que somos feitos, pensar a nossa produção literária, o que até o momento foi feito. Não é por acaso que a primeira geração modernista, marcada ali pela Semana de Arte Moderna, liga-se ao ano de 1922, onde se comemora 100 anos, um século da independência. A questão é, será que o país é independente de fato? E a prosa engajada de 30 vai dizer, vamos olhar todo o nosso país. Por isso a questão do regionalismo, da tematização bastante regionalista. E o neorrealismo também. Vamos olhar de maneira verossimilhante como que esse país está. Quais são as questões sociais, quais são os problemas do país. E percebam que vamos ter aí autores nordestinos, que vão tratar da questão da seca, da miséria, então é uma produção muito vasta. Então a canção desse participante do concurso pode ser uma canção de protesto. Cai muito bem uma canção de protesto nesse momento. E para isso ele pode trazer aí, selecionamos então 3 trechos de poemas da primeira geração modernista. No quadro então, nós podemos ver esses 3 trechos aí. Temos o trecho de poema Ode ao Burguês, que é um poema muito interessante, que está na Pauliceia Desvairada, lá do Mário de Andrade. Então percebam aqui, ó, Ode ao Burguês, se você ler rapidamente, devido à própria musicalidade do poema, vira ódio ao burguês, ó, ódio ao burguês. E aqui no poema a gente tem esse trecho que é muito conhecido. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico. Então pensem que isso pode funcionar muito bem em uma canção de protesto. Temos os Sapos, que é do nosso querido Manuel Bandeira, que foi o poema ali recitado pelo Ronald de Carvalho no primeiro dia da Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Paulo. E esse poema traz uma crítica direta aos parnasianos. E aí que tem um trecho, ó, Meu cancioneiro é bem martelado. Um trecho muito conhecido que pode ser usado no refrão dessa canção aí de protesto. E temos um do Manuel Bandeira também, que é o pneumotórax, que aquela questão do Manuel Bandeira ter passado toda a vida sofrendo com essa questão da tuberculose, né? Uma poesia muito marcada pela morte. E aqui ele fala, é um trecho belíssimo da nossa literatura brasileira de maneira geral, que ele diz, a vida inteira que podia ter sido e que não foi. Então o participante desse concurso, ele pode se valer desses trechos para construir o seu refrão. E aí aqui a gente está falando então da primeira geração em especial. E como a prosa engajada de 30 entra nisso? A prosa engajada de 30 entra como atitude de busca aí pela escrita, né? Essa atitude de pensar o país, de mergulhar nas questões difíceis do país. Então essa canção de protesto pode se construir com essa necessidade de tematizar o país e as mazelas e os problemas do Brasil. Desse modo, então, o nosso participante desse concurso ele pode construir uma produção muito interessante, uma canção que dialogue diretamente com a produção literária, que é um assunto que ele se interessa, que é um assunto que ele gosta e que é um assunto que pode trazer um grande diferencial
para essa canção e para esse concurso. Então, ele pode se diferenciar muito dos demais candidatos. Dessa forma, então, nós resolvemos a situação problema que discutiu a literatura aí da primeira geração modernista e pensou também na prosa de 30. Vamos para o nosso momento de interação, o momento em que você participa da aula, você traz os seus apontamentos a partir da pergunta que eu vou trazer agora para você. Vamos ao quadro e a gente vai ler um trechinho de um poema chamado Poética, do Manuel Bandeira, que diz o seguinte: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Então, esse trecho do Manuel Bandeira, e a pergunta que eu trago a partir desse trecho é a seguinte. Então, vamos ler a afirmação. Poética pode ser considerado um metapoema? E o trecho citado traz em si os pressupostos estéticos do primeiro momento do modernismo brasileiro. Então tem essa afirmação aí, que o Poética pode ser considerado um metapoema e que esse trecho traz pressupostos estéticos do primeiro momento do nosso modernismo. E aí a pergunta é a seguinte: essa afirmação pode ser considerada correta? A partir da leitura desse trecho e da afirmação trazida, essa afirmação pode ser considerada correta e o porquê? Então pense aí um pouco, traga a sua resposta, as suas indagações, e em instantes retornamos para resolver aí essa questão trazida. Muito bem. Então, sem dúvida, essa afirmação trazida aí que falava que esse Poética poderia ser considerado um metapoema, e se o trecho citado trazia em si pressupostos estéticos do primeiro momento do modernismo brasileiro. Sim, a resposta é correta, sem dúvida a afirmação está correta. O que é um metapoema? É um poema que fala sobre o próprio ato da construção da poesia. Então ele fala disso, tanto é que Poética trata disso, né, do fazer poético, o próprio título já traz isso. E quando ele fala, estou farto do lirismo funcionário público, essas diversas questões, ele está falando dessa negação. O final dele é muito claro isso, né? Abaixo os puristas. Então, chega dessa literatura conservadora, dessa literatura fixa e presa a questões... Ele fala desse funcionário público que vai fazer apreço ao senhor diretor.
Então, fala muito disso. Então, sem dúvida, é uma afirmativa correta. Temos aqui uma interação do Polo de Santa Cruz do Capiberibe, muito obrigado, que diz: pode sim. Faz uso da metalinguagem, ou seja, é um poema manifesto, e pertence à estética modernista, pois encontram-se versos livres e alguns versos retratam imagens negativas sobre os valores dos movimentos anteriores. Defende uma nova forma de lirismo, livre de todos os valores passados, busca-se uma literatura genuinamente nacional. Excelente resposta, super completa, parabéns ao Polo, então, por essa resposta. Exatamente isso, é um metapoema e traz todas essas questões aí que os alunos desse Polo tão bem trouxeram. Muito obrigado pela participação, uma participação muito valiosa. Fico muito feliz quando você participa da aula e responde às perguntas trazidas. Desse modo, então, nós finalizamos o nosso momento de interação. Trataremos dos principais autores da prosa de 30. Pensando na prosa de 30 como uma prosa da segunda geração do modernismo, uma prosa engajada, muito preocupada com questões regionais, com uma tematização social muito forte. Não é por acaso que se fala de um neorrealismo, né? Um novo realismo. Neorrealismo significa isso, um novo realismo. Temos aquele realismo lá do século XIX e aqui um novo realismo, pois vai se valer da verossimilhança, da busca pela descrição muito real da realidade, ali, do jeito que essa realidade se desenvolve, para poder, então, tecer críticas e fazer uma amostra mesmo do país, das regiões do país. Quando falamos de principais autores aí de 30, temos muitos autores nordestinos. É um momento, e é nesse momento que a gente tem aí o surgimento de grandes autores da nossa literatura brasileira, que certamente você vai se lembrar enquanto estivermos tratando aqui. No quadro, então, nós podemos ver o Jorge Amado. O Jorge Amado é muito conhecido, é um dos autores mais vendidos para fora do país. Ele já tem romance traduzido para muitos idiomas, é um sucesso de vendas, já foi adaptado para a televisão, para o cinema, para o teatro, é um autor muito, muito, muito conhecido. A obra do Jorge Amado é uma obra, então, assim, que a crítica literária às vezes torce o nariz para ela, de alguma maneira, não gosta muito, porque ela tem uma linguagem que, segundo a crítica, é muito demagógica, ou muito piegas, ou a crítica fala que não tem aquela construção formal literária aguçada, enfim. Então, o Jorge Amado ele é olhado, em alguns momentos, com esse olhar, um olhar que traz uma crítica sobre aquilo que ele produziu, mas isso, evidentemente, não diminui a importância da produção do Jorge Amado para dentro da nossa literatura. Ele tem obras importantíssimas e ele é muito importante para... Em outros países, ele trouxe a imagem do Brasil, apesar de ser uma imagem estigmatizada e às vezes muito idealizada, especialmente da mulher, né? Aquela mulher muito sensual, mas ele é importante aí para a divulgação do Brasil aos olhos até mesmo dos estrangeiros. No quadro, nós podemos ver algumas obras aí do Jorge Amado. O Alfredo Bós, ele divide assim, a obra do Amado da seguinte maneira: ele fala dos romances proletários, que vão tratar de questões proletárias. O Jorge Amado é filiado ao Partido Comunista, politicamente muito engajado, com uma obra que tem o objetivo de atingir o maior número de pessoas. Então tem esse romance proletários. E aí a gente tem, por exemplo, como trazemos como exemplo, O País do Carnaval e Capitães de Areia, que são romances importantes. O Jorge Amado, nesse romance, como por exemplo Capitães de Areia, ele fala de tipos marginalizados, desses tipos mesmo da sociedade, marginalizados, meninos de rua. Temos também o Ciclo do Cacau, e aqui ele fala da luta pela posse de terras cacaueiras, da política que os coronéis exerciam ali naquelas terras em que se produzia o cacau, em que se plantava e se colhia cacau. E como obras temos Terras do Sem Fim e São Jorge de Ilhéus. E temos também uma outra faceta da produção dele, que são os depoimentos líricos e crônicas de costumes, em que a gente tem aqui Mar Morto e Gabriela, Cravo e Canela. E quando falamos de Gabriela, todo mundo provavelmente conhece o romance Gabriela, e se não conhece lendo o livro, conhece pela televisão, né? Foi
uma dramaturgia televisiva, inclusive até muito recente, houve uma readaptação. Então a gente conhece Jorge Amado e essas figuras aí da televisão. Mar Morto também foi, depois virou uma novela. Então a gente consegue, que teve outro nome, não tinha o mesmo nome do livro, mas era uma adaptação. Então a obra do Jorge Amado, ela permite muito esse olhar para o Brasil. Aí é uma obra bastante colorida, bastante efusiva, ali tratando da Bahia especialmente. Fala das religiões brasileiras, ele traz pais de santo, traz os coronéis, traz os menos favorecidos, meninos de rua, traz mulheres muito sensuais, extremamente sensuais, e é uma obra que vai mexer com a libido também, e tem, a gente pode dizer evidentemente, que ela traz um olhar muito exótico de Brasil, até um olhar estigmatizado. Então, quando isso cai aos olhos do estrangeiro, por exemplo, é um olhar assim, não muito real do país, e também por esse motivo o Jorge Amado é criticado por parte da crítica literária e que vê a obra dele com algumas ressalvas, o que não tira a importância desse autor. Voltamos ao quadro para falar agora do Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos, muito conhecido e um dos nossos maiores autores da literatura brasileira. Ele é considerado por parte da crítica o nosso melhor romancista. No Graciliano Ramos, a gente vê um trabalho muito forte com a linguagem, com a forma. Temos alguns romances aqui, por exemplo, São Bernardo, é um romance narrado em primeira pessoa, que caracteriza aí Paulo Honório, um homem dividido entre o ter e o ser. O ter sempre ganha, aí no Paulo Honório. E a gente vê uma narrativa com um tom bastante memorialista. Uma obra muito bonita, inclusive. Temos Memórias de Cárcere, que é um livro que foi... Esse livro é fruto de anotações feitas quando o Graciliano Ramos era preso político, foi preso político nesse período, e ele escreveu várias anotações no cárcere. Essas anotações, as originais, foram perdidas, se perderam, e na verdade esse livro, que ele é publicado um ano depois da prisão, é uma junção de ficção e realidade, de imaginação e anotações de fato, devido a essas anotações terem sido perdidas. E aí, por último, vamos falar de Vidas Secas, que talvez é o romance mais conhecido do Graciliano Ramos, que é um romance belíssimo, que trata da vida de uma família de retirantes, composta pelo Fabiano, pela Sinhá Vitória, pelo menino mais velho, pelo menino mais novo e pela cachorra baleia. E formalmente maravilhoso a maneira como ele escreve, a questão da seca em si, dessas vidas secas, que não se dão só por causa da seca, mas por causa do próprio homem, de uma secura do próprio indivíduo, e como esse homem se mistura ao animal, e como essa cachorra-baleia, muitas vezes, ela traz características humanas, sentimentos humanos que os próprios homens, os próprios indivíduos não possuem, São indivíduos brutalizados, embrutecidos, que urram, que grunem, falam muito pouco, e é por isso que se usa muito do discurso indireto livre. Então, aqui no Graciliano Ramos, temos uma produção muito importante, formalmente, tematicamente, tematiza a seca, mas vai para muito além de toda essa questão da seca, da questão do próprio Nordeste em si. Ele usa daquele regional para falar de um universal, das questões humanas que se expandem para um universal. Desse modo, tratamos de alguns dos principais autores da prosa de 30. Falaremos então de outros principais autores da prosa de 30. É um momento muito variado, uma produção muito variada. Não podemos perder aí o olhar da questão do neorrealismo, a busca por essa realidade, a busca por essa temática social. É uma prosa muito, por isso que a gente fala também prosa engajada. É uma prosa que tem esse engajamento social. E quando fala do regionalismo, é exatamente isso, a tematização do país e das regiões do país. Como o modernismo da primeira geração, a gente pode pensar que se dá sobretudo ali em São Paulo, na metrópole, no ambiente urbano, enquanto a prosa de 30 ela vai para as regiões mais afastadas, as regiões que não têm tanta atenção. Vai tematizar essas regiões. No quadro, nós podemos ver a obra da Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz ela é uma autora muito importante nesse momento. Percebam que ela possui uma produção vastíssima,
que se dá entre romances, teatro, crônicas. Raquel de Queiroz foi uma cronista muito importante. Ela também tem livros de literatura infantil, como é o caso do Menino Mágico. Então, nos romances podemos falar de O 15, de João Miguel, Caminho das Pedras, As Três Marias, Memorial de Maria Moura. No teatro, ela produziu obras como Lampião, A Beata Maria do Egito. Crônicas, a Raquel tem um livro de crônicas, A Donzela e a Moura Torta, e 100 crônicas escolhidas. Percebam que a Raquel viveu muito, e ela produziu a vida toda, no gênero crônica especialmente, ela produz muito dentro ali do gênero crônica. Quando falamos a Raquel de Queiroz, é importante tratarmos ali do romance O 15, que é um romance fundamental da produção de Raquel de Queiroz, que foi escrito ainda com ela muito jovem, ela tinha 20 anos naquele período ali, no momento de escrita. Quando o romance foi escrito, o romance tem uma linguagem seca, objetiva, é um romance muito, muito conciso, que trata da seca de 1915, por isso o nome O 15, e da vida daquelas pessoas, devido à seca, como aquilo se dá. E quando esse romance foi escrito e foi publicado, enfim, um dos modernistas aí, o Frederico Schmidt, que na verdade o Frederico Schmidt ele nega a primeira geração modernista, porque ele vê o rebuliço que dá, então ele vai tentar se desvencilhar daquilo, mal sabia ele, né, que seria um marco da nossa literatura, mas ele acha que o livro 15 foi escrito por um homem. Ele acha que foi um homem que se utilizou de um nome de mulher para produzir esse livro, devido à objetividade da linguagem. Então ele queria dizer mais ou menos que uma mulher não era capaz de escrever uma coisa tão concisa e tão objetiva, que aquela concisão e aquela objetividade eram características de uma escrita masculina. E ele erra, evidentemente, porque é Raquel de Queiroz, uma mulher, uma nordestina muito importante, que traz esse livro à tona. Um livro fundamental aí para pensar esses tipos todos, né? Ela traz essa visão desse homem nordestino, motivado pela seca, a angústia, a agrura da seca, e o modo como isso se desenrola por meio de muitos personagens. Uma linguagem, então, como eu disse, não é um romance longo, porque ele é objetivo, ele é conciso e ele é muitíssimo bem escrito. Então, sem dúvida, a produção da Raquel de Queiroz vale a pena conhecer, e ela está em torno desse neorrealismo aí, por isso a prosa de 30, de um novo realismo, pensando em muitas questões, a Raquel pensa. Você viu aí que ela produziu teatro, crônica, literatura infantil, uma produção imensa. Mas aqui, em especial, a gente tem que falar de O 15, que é o grande marco da prosa de 30, né? Enquanto uma produção que traz muitas características aí neorrealistas, essa tematização social, essa preocupação com a verossimilhança está muito dentro dessa obra. No quadro agora, vamos ver o Érico Veríssimo. E aí falamos de muitos grandes nordestinos, né? Como é o caso da Raquel de Queiroz. E vamos falar do Érico Veríssimo, que é um gaúcho. Érico Veríssimo é do sul do Brasil e teve uma produção também muito versátil. A gente percebe aqui pelas próprias divisões. Temos o fundo psicológico, temos obras voltadas ao realismo fantástico, temos obras de fundo político e obras de fundo histórico e também político. Quando falamos de fundo psicológico, tem um romance chamado Clarissa, que o Érico Veríssimo é interessante falar que ele tem uma grande aceitação do público, assim como o próprio Jorge Amado. Dá para a gente fazer uma relação entre ele e o Jorge Amado. A obra dele, por exemplo, a gente vê que O Tempo e o Vento, até mesmo Incidente e Antares, foram obras aí que foram adaptadas para outras linguagens, como o cinema, como a televisão. Então a obra dele também tem essa aceitação muito grande. Parte da crítica vai falar que a obra dele é redundante, até mesmo superficial, mas há livros, então, como por exemplo O Tempo e o Vento, em que ele traz aí, ó, O Tempo e o Vento é um destaque aí maior da literatura dele. Ele fala a trilogia, é uma trilogia, traz a saga da família Terra Cambará e o conflito dela com a família Amaral. E por meio dessa saga da família, ele conta de maneira épica a história do Rio Grande do Sul, indo do século XVIII até a década de 40 do século XX. Então perceba esse fundo histórico e político. E por meio dessas duas famílias ele conta a história do seu estado. Percebam também a questão regionalista aqui.
Incidente Antares. Antares é essa cidade fictícia do Rio Grande do Sul. É legal a gente falar de Incidente Antares, que tem esse realismo fantástico, mas que é usado, na verdade, para fazer uma grande crítica aí, política e também uma crítica social. Porque é uma cidade, aí, Antares é uma cidade do Rio Grande do Sul, uma cidade que não existe, mas ela é criada dentro desse texto. E é uma cidade toda que vai entrar em greve em determinado momento. E o cemitério, o coveiro entra em greve, as pessoas do cemitério também entram em greve. E 7 pessoas morrem nesse período e elas não são enterradas porque todos estão em greve. Então, esses 7 defuntos, eles levantam do caixão e saem pela cidade. E eles, como são mortos, não estão mais vivos, eles vão tentar investigar a situação que eles foram mortos e vão jogar umas verdades na cara daquela sociedade hipócrita. Então perceba aí o nível também de crítica social por meio dessa fantasia desses mortos que criam vida e vão andar pela cidade, ele usa como meio para realizar uma crítica social. Então percebam aí o modo como também vem esse olhar de tematização social, de crítica social, de mostrar a região, porque Antares é uma cidade que não existe, fictícia, mas se localiza no Rio Grande do Sul. Há toda uma descrição de paisagem que a mostra como parte do Rio Grande do Sul. E também o Tempo e o Vento, que há essa análise histórica mesmo, de como o Rio Grande do Sul se formou e se fez. Então, desse modo, nós tratamos de autores importantes da prosa de 30, dessa segunda geração do nosso modernismo. Trataremos dos principais autores da poesia social modernista. A segunda geração modernista, que é essa geração muito preocupada com a temática social, ela se dá tanto em prosa quanto em poesia. Quando falamos em prosa, estamos lembrando lá da prosa de 30. E quando falamos em poesia, estamos falando da poesia que ocorre nesse período. Então, esse segundo período aí é um período que vai didaticamente de 1930 a 1945. É muito importante a gente dizer isso, que é didaticamente, porque, evidentemente, existiam produções que se assemelhavam muito mais à primeira geração sendo produzidas ainda em 30, e depois, depois de 45, há também obras que se assemelham muito mais à segunda geração. Mas essa divisão didática, essa periodização didática é muito importante para lidarmos com a literatura, para lidarmos com o texto literário mesmo e com as características dominantes dos períodos. Então agora vamos tratar dessa poesia social. No quadro nós vemos um autor importantíssimo, que é o Carlos Drummond de Andrade, um poeta conhecidíssimo, né? Um mineiro conhecidíssimo. Quem nunca ouviu falar de E Agora José, ouviu falar de Tinha uma Pedra no Meio do Caminho, são frases do Drummond que estão no imaginário brasileiro como um todo. O Drummond ele escreveu em um momento bastante crítico, então, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, a gente fala do Brasil, a gente fala da ditadura do Getúlio Vargas, falamos do Estado Novo. No mundo, nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, dos governos autoritários. Então, os poemas dele vão tratar desses sentimentos humanos diante do horror. Então, da angústia de um homem que vê o mundo aí se destruindo, o mundo se desfazendo. Então, a Rosa do Povo, por exemplo, traz muito isso, né? O questionamento do agora, e agora, José? Traz muito essa questão desse mundo que se desfaz em guerra, em sangue, em violência, em autoritarismo, em censura. No Brasil, no caso da ditadura Vargas. Fora, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, temos o horror, que foi o nazismo, muitas mortes. Então, a poesia, por isso social, ela vai trazer muito isso à tona. Dando continuidade, vamos ao quadro para falarmos de João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto possui uma obra aí que vai por muitas direções, a gente pode dizer isso, que vai por muitos caminhos. Ele tem um rigor estético muito forte, há muitos poemas metalinguísticos, e a poesia dele causa muito estranhamento em quem espera uma poesia emotiva, pois o trabalho dele é bem cerebral, é um trabalho de engenheiro, por isso a gente fala muitas vezes da engenharia da poesia do João Cabral de Melo Neto. É uma poesia muito diversa.
Quando tratamos de Morte e Vida Severina, Alto de Natal Pernambucano, estamos falando de uma poesia que ela é mais, que tematiza questões sociais, que foge um pouco daquela poesia metalinguística e tematiza mais a sociedade, as questões sociais. O próprio nome aí, Morte, vejam que Morte vem antes de vida, né? Severina vai fazer uma reflexão sobre a vida humana a partir desse grupo de pessoas, entre eles o Severino aí, que está fugindo da seca. Então, na verdade, a ideia do Severino é uma metonímia para tratar de todo um conjunto de pessoas que são abandonadas pelo Estado, que não são olhadas pelo poder público, que não são olhadas pelas classes dominantes, que morrem. Por isso mesmo a morte vem antes da vida, né? Essas pessoas, elas renascem com a morte mesmo, porque elas são deixadas de lado, são ignoradas, vivem na seca, em condições de condições miseráveis. Então esse poema tematiza muito isso. Usa esse sujeito para tratar de toda uma região, um povo, um conjunto de pessoas. Percebam então a tematização social presente em Morte e Vida Severina. Dando continuidade no quadro, nós podemos ver a Cecília Meirelles, que é uma poetisa muito importante, que tem essa obra, que tem uma temática aí social forte, que é o Romanceiro da Inconfidência, em que a Cecília Meirelles, a obra dela é marcada por um intimismo forte, ela bebe em fontes simbolistas, alguns poemas trazem esse cunho musical. Quando fala em Cecília Meirelles, estão falando do culto da beleza material, a preferência pela abstração, o desapego do ambiente real, a dissimulação do lirismo e a predominância de motivos musicais e pictóricos, imagéticos. Mas a produção vasta, assim como a do João Cabral de Melo Neto, ela tem uma produção vasta. E aqui no Romanceiro da Inconfidência, ela vai tratar especialmente aí, ela vai tematizar a Inconfidência Mineira, evocando a luta pela liberdade no Brasil do século XVIII, incorporando elementos dramáticos, épicos e também líricos. Então ela vai trazer nesse romanceiro essa narrativa dessa história aí da Inconfidência, dos Inconfidentes, que vem a partir de uma viagem, que essa inspiração vem a partir de uma viagem dela para Ouro Preto. Então percebam que a obra dela é muito vasta, assim como a do João Cabral de Melo Neto, e que estamos fazendo um recorte social, dessa tematização social, pensando também de que maneira isso conversa lá com a prosa de 30. No quadro, podemos ver o Jorge de Lima, que é um poeta alagoano muito importante. A obra dele pode ser pensada em duas fases, uma primeira fase aí mais formalista, mais parnasiana, e uma segunda fase que nos interessa bastante, que é de poemas modernos. Essa obra aqui, Poemas Negros, ela é desse momento aí dos poemas modernos. A obra dele tem aspectos regionais, aspectos de caráter religioso e cristão, e é uma obra estudada muito a partir da perspectiva dos estudos afro-brasileiros, porque ela revela contradições, abusos e violências que os afrodescendentes sofrem ainda hoje. E ele tematiza muito a questão afro-brasileira na sua produção, em termos de linguagem mesmo. O vocabulário escolhido pelo Jorge Lima para a escrita dos seus poemas é um vocabulário que traz muito essa questão da negritude, esse vocabulário que é o vocabulário dos negros. Percebam que ele está em Alagoas, ele é alagoano, ele é ali daquela região do Quilombo dos Palmares, então ele está falando de uma descendência também da questão da escravidão muito forte. A gente está num momento ali muito recente da abolição da escravatura. Então, essa questão toda está tematizada muito fortemente dentro desses poemas, o que faz com que ele também faça parte desse rol de autores, de principais autores da poesia social modernista. Pois tivemos uma prosa lá engajada, nesse mesmo momento a poesia era produzida, e esses autores são bastante representativos, pois em algum momento dentro dos seus textos a tematização social, a crítica social, a questão, por exemplo, racial, a questão da seca, a própria questão da Inconfidência Mineira, aparecem dentro desses textos de maneira bastante evidente e bastante importante, permitindo uma reflexão sobre o país e as mazelas do país. Dessa forma, tratamos de alguns autores da poesia modernista que se preocupa aí com o social. Então, a poesia social modernista.
Vamos para a resolução de mais uma das nossas situações problemas da aula de hoje e vamos tratar então dessa relação entre literatura e sociedade que nessa nossa aula ficou bastante evidente, ficou claríssima, do modo como o social está na literatura, está dentro da produção literária. Não é possível, nesse momento aqui, não é possível separar o social da literatura. Vamos no quadro então ver a situação aí. Imagine então que você é professor de literatura e uma turma do ensino médio e precisa ajudar seus alunos a se prepararem para uma feira cultural cujo tema é Sociedade e Cultura no Brasil, intervenções possíveis. Levando em consideração o tema da feira e os seus conhecimentos a respeito da poesia social modernista, quais autores e obras você orientaria seus alunos a lerem e estudarem e por quê? Então aqui o tema da feira é Sociedade e Cultura. Você é professor de literatura, evidentemente você vai tratar daquilo que você trabalha com os alunos. Imagine que você já está trabalhando a poesia social e você vai ter que orientar os alunos a escolherem alguns desses poetas para tratar então das questões aí, das relações entre cultura e sociedade. Vamos ao quadro então para que a gente possa ajudar na resolução da situação problema. Vamos aqui pensar em 3 autores importantes. No Carlos Drummond de Andrade, no João Cabral de Melo Neto e no Jorge de Lima. Carlos Drummond de Andrade, em Sentimento do Mundo, José e a Rosa do Povo, ele vai tematizar uma sociedade bastante conflituosa. E não só a sociedade brasileira, mas como o mundo em geral, por causa da questão da guerra, da Segunda Guerra que estava acontecendo, do nazismo, e dentro do Brasil a gente fala da ditadura do governo Vargas. Então a poesia que traz uma visão sombria e pessimista do mundo, um olhar angustiado, mas essa visão sombria e pessimista, ela se justapõe a momentos de esperança, revolução e de utopia. Então, apesar de tudo, há esse olhar utópico. Há um poema aqui do Drummond chamado A Flor e a Náusea, que ele mostra que apesar daquele cenário da cidade, aquele cenário duro, uma flor nasce em meio ao asfalto. Então pensem só essa flor que rompe ao asfalto e nasce, né? E cresce. Ele fala que é uma flor feia, mas ela cresceu, ela rompeu aquela dureza. Então perceba aí como a esperança e a utopia também aparecem. Podemos trazer também o João Cabral de Melo Neto, já falamos do Drummond, agora o João Cabral de Melo Neto. E ele tem uma produção vasta, como eu disse, mas vamos pegar os textos da fase mais social, que é o Morte e Vida Severina, que é o ato de Natal pernambucano, em que ele vai falar dessa fuga da seca nordestina e vai usar essa vida severina, essa morte que vem antes da vida, percebam que interessante essa escolha do título, mostrar de que maneira essa situação toda, essa vida severina se dá, de que maneira ela se forma e como que é a questão do fim da vida, né? Parecem pessoas que são criadas aí para morrer, pois são abandonadas, não são vistas. E temos o Jorge de Lima, sobretudo poemas negros, que tratam da questão afrodescendente na sociedade brasileira, que é uma temática muito atual e de discussão urgente. Então perceba que todos esses autores que eu trato aqui, que são autores que estão lá no decênio de 30, 40 do século 20, mas que eles são muito atuais. A produção deles é muito atual. Então, para pensar em cultura e sociedade no Brasil, que é o tema dessa feira cultural aí, que você vai ajudar a orientar os seus alunos, é um tema muitíssimo bem-vindo, sem dúvida alguma, porque é muito atual. Mostrar a questão desse homem muito triste, desse homem desiludido com o mundo, que está no Drummond, mostrar esse homem aí que está no Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, esse homem que morre, esse homem que tem muitas agruras, que a sociedade, que o poder público, que a classe dominante não olham, e o afrodescendente também no Jorge de Lima. Percebam a riqueza de temas que podem ser tratadas e dadas. Aqui a gente trouxe 3 autores apenas, mas muitos outros podem ser trazidos. Provavelmente você aí, assistindo a aula, deve ter tido outras ideias, pensado em outras coisas. Sem dúvida alguma, esse momento é um momento para que as ideias venham à tona mesmo. Então, desse modo, nós finalizamos a resolução
dessa situação problema da nossa aula. Vamos agora para o nosso momento de interação. Esse momento de interação é um momento muito importante da aula, evidentemente, é o nosso último momento de interação, e aqui tem uma pergunta aberta. Vamos usar o quadro então, para que a gente possa ver a pergunta. A pergunta é: quais são as suas dúvidas? Então, é um momento aí, depois que você assistiu toda a aula, que você viu todos os conceitos, você trazer os seus questionamentos, as suas dúvidas, os seus apontamentos, as suas reflexões, para que nós possamos discutir juntos. É um momento muito construtivo, muito importante. Então, dou alguns instantes aí para você pensar, para você enviar pelo fórum, e já já eu retorno para que a gente possa discutir, responder aquilo que você enviar aí. Até já. Muito bem, então, recebemos uma dúvida lá do Polo de Santa Cruz, do Capibaribe, uma pergunta bem legal aí, uma perspectiva comparada. Eles gostariam de saber qual a relação de São Bernardo com Dom Casmurro. Então, quando falamos de São Bernardo, estamos tratando de um romance do Graciliano,
da prosa de 30 e do Dom Casmurro do Machado de Assis, lá do nosso realismo que vimos lá na nossa primeira aula. Ambas as obras trazem a questão do ciúme à tona, com muita força. Temos o Bentinho com o ciúme da Capitu, um ciúme doentio, e o Paulo Honório com o ciúme da Madalena, que é a esposa dele. Evidentemente, guardadas as proporções, pois Bentinho vive no mundo social diferente do mundo de Paulo Honório, são homens sujeitos diferentes, mas a gente pode buscar essa relação levada ao ciúme, que leva aí a últimas consequências, né? Eu não vou falar o final dos romances, mas você que lê vai saber o que acontece em um e em outro. Em Dom Casmurro quase acontece uma tragédia, e em São Bernardo acontece. E além disso, são romances escritos em primeira pessoa. Lá no Dom Casmurro a gente tem o Bentinho, que é o narrador aí que vai contar a história, e também no São Bernardo temos uma narrativa também em primeira pessoa, o que faz com que ele se assemelhe. Gostei bastante da pergunta, uma pergunta muito instigante, muito interessante. Agradeço pela sua participação, espero ter sido claro, então sem dúvida é possível pensar os dois romances a partir de uma análise, principalmente sobre o eixo do ciúme e da traição, do ciúme masculino em relação às esposas. E agora, então, finalizamos o nosso momento de interação. Vamos revisar, então, momento de revisão da aula, passar pelos pontos mais importantes, para você rever o que a gente estudou, repensar o que foi falado. Para isso, então, vamos ao quadro, para que a gente possa ver os pontos da aula de hoje. Vimos na aula de hoje sobre a importância da Semana de Arte Moderna no Brasil, aquela semana que aconteceu lá em 1922 e o marco que ela foi, né? Foi um divisor de águas na nossa literatura, que trouxe, sem dúvida, a partir do choque que ela causou, do rebuliço que ela causou, que eu já disse bastante na aula sobre isso, ela traz um novo modo de pensar a nossa literatura e um novo modo de se fazer literatura no Brasil. Então é impossível pensar a literatura brasileira sem pensar na Semana de Arte Moderna. Os principais nomes da primeira geração modernista. Temos Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Todos muito aí engajados com esse momento. Oswald, um dos mais revolucionários entre eles. Mário, autor de obras como, por exemplo, Macunaíma, fundamental para pensar a cultura brasileira, a identidade brasileira. E o Manuel Bandeira com aquela linguagem bastante coloquial, trazendo a coloquialidade para o texto, o cotidiano, né, para a poesia, tirando a poesia daquele pedestal em que ela estava, quando a gente pensa na produção parnasiana em especial, e uma poesia também atravessada pela morte, porque o Manuel Bandeira descobre a tuberculose e vive uma vida atormentada com isso. Falamos da prosa de 30, do engajamento e do regionalismo. Aqui já falamos de uma segunda geração, que deixa de ser tão rebelde quanto a primeira, há uma maturidade, dizem um comportamento, aí, entre aspas, né? E aí vimos vários autores da prosa de 30, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo. Quando eu falei aqui da prosa de 30, falei também do José Lins do Rego, que é um autor importante desse momento também, que vai tematizar a questão da cana, né? Muito importante, do ciclo da cana, em Fogo Morto, a degradação da cultura cafeeira, a degradação do próprio coronelismo. Então é uma obra importante. Todos esses autores são muito importantes. Falamos da poesia social modernista, dessa visão aí de autores como Carlos Drummond de Andrade e tantos outros que vão pensar o país por meio da poesia. E aí eu trago já os nossos principais nomes da poesia social modernista. Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Cecília Meirelles, Jorge de Lima. Carlos Drummond tem a Rosa do Povo, João Cabral a gente falou de uma produção poética vasta, mas colocamos como foco Morte e Vida Severina. Cecília Meirelles, Romanceiro da Inconfidência, e Jorge Lima, Poemas Negros. Então perceba como a tematização social aparece de forma muito evidente em todas essas obras, de maneira geral. Então estamos aproximando do fim da aula. Agradeço pela sua atenção, aproveito para lembrar lá daquele lembrete do início da aula do nosso desafio Nota Máxima, uma atividade desse semestre que deve ser realizada. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a tutora ou o tutor aí do seu polo
para tentar resolver a dúvida o mais rápido possível, para que você possa realizar a sua atividade. Quero dizer então que foi um prazer estar aqui em mais uma aula. O modernismo é um assunto que eu gosto muito, então me senti muito feliz em falar com vocês sobre esse conteúdo. Agradeço pelas suas contribuições, pela sua participação. Sem dúvida alguma, essas participações enriquecem muito a nossa aula e fazem a aula ficar melhor, mais dinâmica. Então, obrigado pela sua atenção e até a próxima.